Boa tarde a todos. Estamos começando a partir de agora o podcast Clube dos 13. Onde sempre estará aqui um convidado especial para contar a história do seu clube. Hoje estamos aqui com Raimundo, torcedor do Bahia. Seja bem-vindo, Raimundo. Boa tarde, João. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para contar um pouquinho da história do amor que a gente sente por esse clube, né? Já para começar, então, eu gostaria que você contasse a sua história de torcedor aí do Bahia, como você começou a torcer para o Bahia. Então, João, eu comecei a torcer pro Bahia já pequeno. Sim. Só que lá na Bahia a gente tinha aquela dificuldade, a gente morar no interior, dificilmente via um jogo do Bahia passar na televisão. Então, a gente era muito influenciado pelos clubes grandes, como Corinthians, Flamengo, Vasco, Sim. e os da época, entendeu? E que eram os jogos que passavam na televisão aberta pra gente assistir. Mas eu sempre via um primo meu com a camisa do Bahia, eu achava muito bonito. Então eu demorei muito para comprar a camisa do Bahia, mas consegui comprar. Mas eu comecei a me identificar mais com o Bahia, foi na década de 80. Sim. O Bahia fez uns amistosos na região da Bahia, nos interior da Bahia, Sim. com aquela base do time que foi campeão em 88. Então ele andava na cidade fazendo amistosos, aqueles prefeitos reuniam faziam uma seleção de Sim. 3, 4 cidades para jogar contra eles. Legal. Mas era só goleada. Então, porque o time do Bahia era profissional. Sim. E os que jogavam não era. O amador dá uma diferença enorme, né? Muito grande, João. Então, mas o Bahia passava assim com a máquina, jogava um futebol bonito, Sim. que era as goleadas que você gostava de ver pelo futebol que eles apresentavam. Legal. Até porque isso deu tão bem, deu tanto resultado, porque o Bahia em 88 se tornou campeão brasileiro. Sim. Com aquela base daquele time. Tu morava em que cidade lá? Eu nasci numa cidade chamada Caldeirão Grande, Bahia, que fica pertinho de Senhor do Bonfim, entre Jacobina e Senhor do Bonfim. E aquela região ali revelou muito jogador, por exemplo, o Raimundo Nonato, que é o Bobô, ele é de lá, é dessa região. E teve uns quantos ali daquela região de Juazeiro que se jogaram no Bahia e se tornaram um jogador profissional e de nome grande. O Charles é baiano mesmo? Charles também é baiano, o centroavante que foi de 88, Bobô e aquele time inesquecível. Gostaria que você contasse os títulos do Bahia aí, os campeonatos brasileiros do Bahia aí. Vamos lá, o Bahia, nós chamamos que o Bahia é o maior do Nordeste, até tem uma rivalidade muito grande lá, porque ninguém admite isso, até porque todo mundo diz que o seu time é o maior. Mas o Bahia é considerado o maior justamente pelos 2 títulos nacionais que tem. Seria, o Bahia foi campeão em 59 contra o Santos do Pelé. Então o Bahia era um time que ninguém conhecia, e o Bahia voltou ao cenário nacional em 88, com o Evaristo de Macedo, que montou aquele super time com Bobô, Charles, Gil e outras peças ali, se tornando campeão brasileiro em 1988. Em cima do Inter, né? Em cima do Internacional e o Internacional era um super time. Tinha Falcão, Tafarel e outros ali que todo mundo conhece. Então o Bahia tem esses 2 títulos nacionais. Sem falar das Copas do Nordeste, o Bahia tem 4 Copas do Nordeste, o Bahia tem 51 títulos nacional, regional lá do estado. Então eu acredito que o Bahia, eu não sei bem, mas o Bahia só tem um time lá do Nordeste que já ganhou mais do que ele, que não é da Bahia, de outro estado. Mas o Bahia é um dos grandes campeões. Ninguém conseguiu tanto título como ele. Acho que do Nordeste seria o ABC. Eu acho que o Paysandu, o Remo, parece que tem um pouquinho mais. Eu não tenho bem certeza, teria que pesquisar, mas o Bahia é o segundo. Para você, quem seria o maior ídolo do Bahia de todos os tempos? Bobô. O Raimundo Nonato, o Bobô, foi um jogador assim, João, que se destacou pelo talento que ele tinha. Então ele pegou um Bahia desconhecido, levou ao cenário, até porque ele jogou em clube grande depois, ele jogou no Fluminense, no São Paulo, foi para a seleção. Então isso não é para qualquer um. E o Bobô era considerado até amigo ele era muito amigo do elenco. Então, era um jogador que não desprezava ninguém. Mesmo depois da fama, ele conseguiu elevar o time do Bahia para... Ele trouxe muito jogador para o Bahia. Então ele foi... Para mim, Bobô é o maior ídolo que o Bahia já teve. Aquele cara que os jogadores adoram no vestiário, assim, um cara que traz o elenco pro lado dele, né? E um cara que, mesmo na fase de 88, até o Bahia se tornar campeão, ele jogava os campeonatos baianos junto com o clube em qualquer lugar. Não é aquela estrelinha que não quer ir para tal lugar. E o Bobô ia. A maior revelação que o Bahia teve até hoje, que você considera, assim, que você viu jogar, que veio da base? Da base do Bahia? O Bahia tem... Deixa eu me lembrar quem é o jogador que veio. O Bahia tem um goleiro Jean, que jogou no São Paulo, que veio da base. O Bahia teve aquele Gabriel, que depois foi pro Flamengo, que veio da base, que hoje está no Mirassol.
Então, aquele lateral da seleção brasileira ali, o Daniel Alves. Daniel Alves também veio do Bahia, Bahia, né? bem certinho. Uhum. E até ele teve um destaque maior no Vitória, mas ele surgiu no Bahia. Surgiu no Bahia, né? Surgiu no Bahia. Uhum. Goleiro, quem tu considera o goleiro melhor que o Bahia, você viu jogar até hoje no Bahia? O Bahia teve um goleiro, João, o Rodolfo Rodrigues. Foi um uruguaio que jogou na seleção do Uruguai e jogou no Bahia. Uhum. E ele era um baita de um goleiro. Sim. Mas eu, assim, de conhecimento, assim, que eu vi jogar, mesmo assim, que eu pude acompanhar, foi o Ronaldo do título de 88. Uhum. Ele era um goleiro de baixa estatura, Sim. mas pegava demais. Pegava tudo. Cara. Nossa, o cara era um gato, chamava ele de gato mesmo. Então ele era um popular, e isso ele não tinha 1,60 m. Então, tinha o apelido de boneco, então era muito, muito bom goleiro. Melhor técnico do Bahia, você considera? Disparado é Evaristo de Macedo. O cara que pegou um time desconhecido e levar o cenário nacional a tornar um time do interior não, da capital, mas lá do Nordeste, campeão brasileiro. Isso é raro, o Evaristo de Macedo conseguiu. Ele teve ídolo depois que se destacou, mas quando ele montou o time, todo mundo achava que ele ia passar a maior vergonha. Sim. E ele levou o time a campeão. E não, campeão em cima do Inter, com o super time que o Inter tinha. O Inter tinha um time, meu Deus, foi considerado um dos melhores times de todos os tempos. O Evaristo, como jogador, foi um ótimo também. Ele jogou no Barcelona e Real Madrid, né? Exatamente. Ele abriu fronteira para os outros. Hoje, onde o Bahia treina, o nome é Evaristo de Macedo, em homenagem a ele. Sim. Depois do Evaristo, acho que só o Luxemburgo conseguiu treinar, foi o primeiro a voltar, né? Exatamente, acho que depois do Evaristo. Eu acho que foi só o Luxemburgo voltou no Real, né? Mas ficou pouco tempo, mas voltou. Isso mesmo. Pegou o time só de Galáctico lá, queimaram ele, né? Queimaram ele, bem certinho. Ali era difícil. Queria saber, na tua opinião, o que você acha dos jogadores que jogam uma temporada boa no seu clube? Digamos, revela um jogador no Bahia lá, joga uma Copa do Brasil bem, um Campeonato Baiano, um brasileiro, e já pensa em ir para a Europa. Você acha que ele deveria ficar mais tempo no seu clube para tentar fazer o nome? É que o futebol hoje, na minha opinião, como envolve muito dinheiro, então os caras têm a carreira curta. Então eles pensam muito em fazer o pé de meia deles. Não concordo muito, acho que o jogador deveria ficar mais um tempo mais. Assim que ele foi revelado, ele deveria até para valorizar o clube dele. Entendeu? Hoje se vende jogador com 18 anos. Para mim, não deveria. Depois de 18 anos, que ele vai se tornar um grande ídolo para a torcida, ele vai ajudar muito o clube. Sim. E quando chega essa época, ele já está sendo vendido para o Barcelona, para o Real Madrid e lá para fora. Tem muito jogador que o torcedor brasileiro já nem conhece. Foi escalado os quantos para a seleção ali, você não conhece? Saiu novo do Brasil. Na minha opinião, uma das defasagens da seleção brasileira foi esse. Então, porque foi perdendo o amor pela própria torcida. Porque se vendia muito novo e depois tu viu o cara voltando para a seleção que você nem sabia quem que era. Sim. E não foi aquele jogador que nós acompanhamos ver jogar. Sobre a arbitragem no Brasil, o que tu acha? O VAR ajudou? O VAR tá pior? E na Europa você vê que em poucos segundos você já vê o lance ali e você decide. No Brasil aquela demora de 8, 9 minutos ali. Olha, a minha opinião do VAR é assim. O VAR veio para tirar as injustiças do futebol. No Brasil não está funcionando assim.